Salve investidores e investidoras, como vocês estão? Hugo Vela na área, mais um vídeo para vocês aqui e hoje nesse vídeo eu vou desmistificar, falar um pouquinho sobre essa queda na taxa básica de juros. Estão saindo vários vídeos, né? Oh, meu Deus, a taxa básica de juros caiu. Comparação da taxa básica de juros com CDI, com poupança, com rendimento, né, em títulos do Tesouro, várias notícias saem, né, por conta desse ocorrido. Eu vou falar um pouquinho para vocês qual que é o funcionamento da taxa básica de juros, por que ela está caindo, qual que é o objetivo da taxa básica de juros e o que ela influencia nos nossos investimentos, tá certo? Então, se você é novo ou nova aqui, já faça a inscrição, deixe seu like também para ajudar a educação financeira a chegar a mais e mais pessoas. Vamos lá. Juros é o quê? Juros é um rendimento perante um certo valor. Tanto de você obter os seus juros, quanto de você pagar os juros por alguma coisa. Por exemplo, juros de cartão de crédito, de cheque especial, juros de financiamento. E a taxa básica de juros, a taxa Selic, é a taxa, como o próprio nome diz, básica, que norteia as demais taxas de juros, tá certo? Então, essa taxa básica de juros, ela tem como objetivo principal controlar a inflação. Nós viemos de um período aí de poucos anos atrás de uma inflação altíssima, até por conta mesmo da pandemia. A taxa básica de juros estava bem baixa e ela precisou ser elevada para controlar a inflação. Mas como que funciona esse mecanismo? Com a taxa básica de juros, né, com a taxa de juros ela mais baixa, os juros fica mais acessível, o crédito fica mais acessível. Então as pessoas tendem a fazer financiamentos, né? As empresas tendem a tomar empréstimos para tocar o seu projeto em frente, fazer o seu empreendimento rolar, né? E várias compras, juros de cartão de crédito fica mais barato. E isso estimula a economia, uma taxa básica de juros mais baixa, uma taxa de juros mais baixa. Com esse fomento da economia, aumenta a demanda, né? Aumenta a demanda pelos produtos e serviços e com isso tende a ter um aumento do preço dos produtos e serviços, que é o aumento da inflação. Com a inflação mais alta, o que o governo faz? Vamos subir essa taxa básica de juros para dar uma segurada na inflação. Então, ele põe o crédito mais caro para dar uma segurada na inflação, o financiamento fica mais caro, você tomar um empréstimo, ele fica mais caro também. Então, isso dá uma freada na economia, dá uma esfriada na economia, até a taxa de inflação ficar controlada, ficar um pouco mais baixa, como nós estamos passando por agora, neste momento, né? No início de 2024, desde 2023 já está vindo uma taxa de inflação mais controlada. Mas tá bom, o que isso impacta nos nossos investimentos? Vamos olhar primeiro para o cenário da renda fixa. O Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros. Então, o rendimento dele que estava em 11,75% ao ano, agora ele vai render 11,25% ao ano. O CDI, que é uma taxa que fica bem próxima ali ao Selic, né, a taxa Selic, bem um pouquinho abaixo, também vai render um pouco menos. A taxa básica de juros, ela vai nortear esse rendimento dos títulos de renda fixa, diminuindo a rentabilidade deles. Mas agora, um tesouro, por exemplo, pré-fixado, títulos pré-fixados, que eles já têm uma taxa pré-fixada, você vai ter a rentabilidade dele garantida do início ao fim. Você já consegue ter uma previsibilidade de quanto você vai ter lá no final, no dia do vencimento do seu título, independente da taxa de juros, está mais alta ou mais baixa. Vamos pegar a seguinte ideia. A taxa de juros ela vai ter uma queda na sua rentabilidade. Lembra que eu falei que com a queda da taxa de juros, as empresas tendem a fazer investimento nos seus negócios, né? Maior contratação? Então elas têm um potencial de crescimento do seu negócio. Então um potencial de valorização de crescimento do seu negócio, o que dá um sinal verde aí para a renda variável. Mas com a taxa de juros caindo, o rendimento da renda fixa diminuindo, o investidor vai pensar, cara, se a minha rentabilidade aqui ela está diminuindo, eu vou expor o meu capital a um risco maior em prol de uma rentabilidade maior. Claro, isso não acontece do dia para a noite. Há uma tendência aí da taxa básica de juros, né, pela perspectiva do mercado, está em 9% até o final de 2024, que ainda assim é uma taxa alta, mas vai haver uma migração do capital da renda fixa para a renda variável, uma intenção de compra lá na renda variável nas ações que faz com que elas tenham uma valorização no mercado,
na Bolsa de Valores. Então, olha o que acontece. O que essa taxa básica de juros influencia e vai influenciar daqui para frente? Uma queda no rendimento da renda fixa, fazendo com que os investidores tirem dinheiro da renda fixa e vão para a renda variável. Mas esse é o movimento que todo mundo faz. A gente não pode seguir esse efeito manada. A gente já tem que investir, né, dando um passo à frente. Porque quando você for entrar na Bolsa de Valores, quando ela estiver alta, daqui a alguns meses vai sair notícia no jornal falando: a Bolsa de Valores está tanta rentabilidade, cresceu tanto, valorizou tanto no dia. Ali, galera, o investimento já foi feito. Ali a bolsa já vai estar mais cara. Hoje em dia está num momento bom de fazer esse investimento. Claro, com responsabilidade e sem mudar a sua estratégia de investimento. Até porque saem essas notícias da taxa básica de juros, mas nós não podemos ficar mudando nosso capital a todo momento só por conta de queda ou aumento da taxa básica de juros. É uma manutenção ou outra mensal no nosso investimento. E o que isso acontece? O que a taxa de juros agora muda também nos investimentos dolarizados com dólar? Vejam só, a taxa lá nos Estados Unidos está em 5,25, 5,5, ela fica no intervalo, né? Que é uma taxa alta lá para um país que tem uma economia muito forte, muito dinheiro rolando. Essa taxa de juros dos Estados Unidos, nós também precisamos ficar de olho porque o Brasil, ele é um país emergente, é um país com uma economia muito mais fraca que a dos Estados Unidos. Entre investir nos Estados Unidos ou investir no Brasil, os investidores globais, como um todo, vão optar por investir nos Estados Unidos. O que vai fazer um investidor vir para o Brasil? O Brasil pagar um prêmio, ter uma taxa de juros maior. Então, nossa taxa de juros está maior, de fato, o que atrai o capital estrangeiro. Atraindo o capital estrangeiro, tem mais dólar rolando na economia, né, uma maior oferta de dólar na economia, a tendência é que essa moeda desvalorize, o dólar caia. Agora, com a taxa básica de juros do Brasil diminuindo, se a taxa de juros dos Estados Unidos se mantiver, a gente não pode ficar muito perto. Senão o pessoal vai tirar dinheiro do Brasil e vai lá para os Estados Unidos. Tirando o dinheiro do Brasil e indo para os Estados Unidos, o que acontece? Uma valorização, né? Uma queda na oferta da moeda norte-americana aqui no país. Então, vai haver uma valorização do dólar. O que isso vai influenciar nos nossos investimentos? Vai influenciar que o dólar estará mais caro, né? Estará mais valorizado. Então, para você fazer a conversão, você vai converter um valor menor lá para fora, beleza? Tenha sempre ativos dolarizados, investimentos numa moeda forte, né? O real é uma moeda aí que tem aí seus 20, quase 30 anos, mas o dólar sempre foi a única moeda lá dos Estados Unidos. É uma moeda muito forte. Essa questão da taxa de juros, pessoal, é importante a gente entender o funcionamento dela e não ficar preocupado de que, meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vou tirar o dinheiro do Tesouro Selic. Não, Tesouro Selic é o quê? É reserva de emergência. A gente não pode se preocupar com a rentabilidade dele. O que a gente tem que se preocupar é com a segurança e com a liquidez. Investimento em renda variável, investimento para o longo prazo, tá bem? Para uma valorização do seu capital a longo prazo e depois usufruir desse capital investido. Perfeito? Então, o que a taxa de juros vai influenciar para a gente? Diminuindo, uma tendência de aumento da inflação, uma tendência de valorização das ações na Bolsa de Valores. Esteja preparado para isso daí, tanto quanto nos fundos imobiliários também. E os fundos imobiliários que são indexados à inflação, por exemplo, com ela tendo uma valorização, há uma tendência de valorização também, né? Não valorização, mas ela tendo um acréscimo, há uma tendência também de acréscimo no ajuste dos contratos dos fundos imobiliários, possibilitando o aumento dos dividendos pagos, tá certo? Então, é importante a gente estar no mercado, estar investido, porque de fato é o nosso capital rolando, fazendo o nosso dinheiro se valorizar e rentabilizar. Então, é isso que eu trago a vocês sobre a taxa básica de juros. Realmente sai muita informação, mas isso aqui é um resuminho bem legal para vocês. Espero que tenha sido um vídeo muito legal. Faça a inscrição, compartilhe com os amigos. Um beijo, um abraço para vocês e até o próximo.